Toda vez que alguém pergunta quem descobriu a América, a resposta vem pronta, quase automática: Colombo. Simples assim. Mas eu fiquei com essa pergunta atravessada na cabeça por dias, porque quanto mais eu pensava nela, mais uma outra surgia, silenciosa e incômoda. Se a gente pergunta quem descobriu a América, por que quase ninguém pergunta quem descobriu a Europa? Parece uma pergunta sem sentido, até o momento em que ela começa a desmontar tudo o que a gente acha que sabe sobre continentes, descobertas e identidade. E talvez o final dessa história não seja nada confortável. Se você gosta desse tipo de viagem estranha pela história, já se inscreve e deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar existindo enquanto a gente se perde nessas perguntas que não querem ir embora. Eu tentei responder isso da forma mais óbvia possível. Pensando em ocupação. Quando os primeiros humanos chegaram à Europa? A resposta existe. É sólida, baseada em genética e arqueologia. Grupos de Homo sapiens saíram da África, passaram pelo Oriente Médio e chegaram à Europa há cerca de 45 mil anos. Mas algo não encaixava, porque se esse fosse o critério, então Colombo não teria descoberto a América coisa nenhuma. Antes dele, seres humanos já estavam aqui há pelo menos 20 mil anos. Então percebi que talvez o problema não fosse a resposta, mas a pergunta. O que a gente quer dizer quando fala em descobrir um continente? Foi aí que eu entendi que descoberta quase nunca significa invenção. Descobrir é, muitas vezes, algo profundamente egoísta. É quando algo passa a existir para mim. Eu descubro uma sorveteria, descubro um livro, descubro um aplicativo, mesmo sabendo que tudo isso já existia antes. Nesse sentido, Colombo realmente descobriu a América. Para os europeus. E os povos americanos, naquele mesmo momento, descobriram os europeus. Isso muda tudo. Porque se descoberta é relativa, então a Europa também foi descoberta várias vezes ao longo da história, por povos que sequer se viam como europeus. Um desses momentos quase nunca é lembrado. No século X, um viajante árabe chamado Ibn Fadlan saiu de Bagdá e foi parar às margens do rio Volga. Ali, ele encontrou um povo que o mundo islâmico não conhecia: os Rus. Provavelmente escandinavos, vikings integrados a populações eslavas. O choque cultural é palpável nos relatos dele. O frio parecia fogo queimando a pele, os rios congelados, a paisagem branca. Ele descreve corpos altos, fortes, belos. Admira a coragem deles diante das condições extremas. Mas também sente repulsa. Critica a higiene, os costumes religiosos, os rituais funerários violentos. Para Ibn Fadlan, aquele pedaço da Europa foi uma descoberta tão exótica quanto a América seria séculos depois para os europeus. Quanto mais eu pensava nisso, mais a comparação ficava inevitável. Porque Colombo também não descobriu um continente inteiro. Ele jamais imaginou o Alasca, a Patagônia ou a costa oeste dos Estados Unidos. Ele descobriu apenas aquilo que viu. E ainda assim, achou que estava na Ásia. Então, por que insistimos tanto nessa ideia de descoberta total? Talvez porque ela nos dê uma falsa sensação de ordem. De começo, claro. De origem definida. Mas a Europa começa a escapar completamente desse tipo de resposta quando a gente olha com mais atenção. E aí vem o ponto mais desconfortável de todos. A Europa, como continente, não é um dado da natureza. Ela não existe como a gente imagina. Se eu te mostrar um mapa mundi agora e pedir para você marcar exatamente onde termina a Europa e começa a Ásia, você vai hesitar. Não existe uma separação óbvia. Não há oceano. Não há ruptura clara. África e Ásia se ligam por terra. Europa e Ásia se misturam ainda mais. Então, quem decidiu que isso aqui é Europa e aquilo ali é Ásia? Quem inventou essa divisão? As respostas nos jogam direto na Grécia Antiga. Heródoto, no século V a.C., já achava tudo isso estranho. Ele dizia, com todas as letras, que ninguém sabia exatamente onde a Europa começava ou terminava. Questionava por que uma mesma massa de terra recebia 3 nomes diferentes: Europa, Ásia e África. E fazia uma observação ainda mais curiosa. Todos esses nomes eram nomes de mulheres.
Quando ele fala da Europa, menciona uma figura mítica, Europa de Tiro, uma princesa fenícia, portanto asiática. O nome da Europa vinha de alguém que nem europeia era. A história fica ainda mais simbólica quando Zeus entra em cena. Segundo o mito, ele se transforma em um touro branco, sequestra Europa na costa da Fenícia e a leva para Creta. A partir daí, aquela região do Mar Egeu passa a ser chamada de Europa, não como continente, mas como um pedaço específico de mundo, um espaço marítimo, cultural, navegável. Era uma invenção prática, não uma verdade geográfica. Os gregos não tinham ideia do tamanho da Ásia. Não estavam pensando na Escandinávia, nem na Rússia, nem na Península Ibérica. Europa era, antes de tudo, um nome útil. Isso muda completamente a forma como a gente entende identidade. Os gregos tinham mais em comum com fenícios, egípcios e persas do que com povos que hoje chamamos de europeus. Roma também nunca se viu como europeia. O mundo romano era mediterrâneo. Alemanha e Irlanda eram o fim do mundo. Marrocos e Iraque estavam muito mais integrados ao império. A ideia de Europa como comunidade cultural simplesmente não existia. Não para eles. Não para quase ninguém. Essa noção só começa a ganhar corpo muito mais tarde, na Idade Média. Com Carlos Magno, com a cristandade, com a sensação de estar cercado por outros mundos. A partir daí, lentamente, surge uma identidade europeia entre elites letradas. O latim vira língua comum. A chamada República das Letras conecta pensadores de diferentes regiões. Filósofos começam a dizer, nós, europeus. Não porque a geografia mudou, mas porque a história criou essa necessidade de pertencimento. Quando a gente olha para tudo isso, fica impossível sustentar a ideia de que a Europa foi descoberta como a América. A Europa foi inventada, aos poucos, por necessidade, por conveniência, por narrativas. Assim como a América também foi, em muitos sentidos, inventada. A diferença é que a gente costuma tratar uma invenção como descoberta e a outra como verdade natural. E talvez isso diga muito mais sobre nós do que sobre o passado. No fim das contas, talvez a pergunta "quem descobriu a Europa?" não tenha uma resposta única porque ela nunca foi uma descoberta. Foi um processo. Um nome que cresceu, se expandiu e ganhou sentidos que ninguém imaginava no começo. Se essa história te deixou com mais perguntas do que respostas, comenta o que você acha. Discorda? Tem outra interpretação? Deixa aí. Se inscreve no canal, deixa o like e participa, porque é dessa troca que essas ideias continuam vivas.